Boa noite, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro. Hoje nós vamos falar da 12ª lição do livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Hoje o nosso tema é concentração. Me diga, concentração, você tem dificuldade em se concentrar? Hoje nós estou com alguns projetos em empresas, trabalhando com equipes, e a gente tem falado bastante sobre a questão das gerações, né, da diferença entre as gerações, né, da questão de gerações de idades diferentes. E a questão de concentração é uma grande dúvida, uma grande dificuldade das empresas. Por quê? Porque o conflito entre os baby boomers, por exemplo, e a geração Y, Z, ou seja, a geração da tecnologia, essa geração ela tem grande dificuldade em se concentrar em um assunto, em um tema. Por quê? Porque as opções tecnológicas que existem hoje, elas acabam contribuindo para que as pessoas dispersem. Então hoje os jovens eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão no YouTube, estão assistindo televisão, estão falando com alguém no celular, não é isso? E isso acaba, por um lado, desenvolver uma habilidade nas pessoas de estar fazendo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas, por outro lado, isso acaba interferindo em uma questão muito importante, que é o foco. No livro, ele fala uma coisa bem interessante, que concentração é o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo, até que você tenha meios para a realização, até que meios para a realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. Então, na verdade, deixa eu só abaixar aqui o volume aqui da... Então, na verdade, essa questão de realizar algo com êxito, será que hoje isso é uma realidade nossa? Não só geração Y, Z, mas nas gerações. Como todos nós temos uma grande oportunidade de informações, é muito comum você fazer várias coisas mais ou menos, né? Então você acaba não focando. Uma outra coisa que ele coloca é que é muito importante que a gente também, duas lições importantes, a questão da autogestão e da lei do hábito. Por quê? Porque elas se complementam. Lembra que essas 16 lições, elas vão se complementando. Então, a questão do hábito, fazer a mesma coisa da mesma maneira, repetidas vezes, é a base que contribui para que a gente tenha êxito. E aí, hoje a gente consegue fazer a mesma coisa da mesma maneira por várias vezes? Já que eu tenho tantas opções, já que eu tenho tantas oportunidades? Então, isso também é algo para a gente prestar atenção. Se eu quero me tornar bom, né, se eu quero ter uma boa capacidade em algo, eu preciso treinar, eu preciso praticar essa ação várias vezes para que eu possa ter o domínio. A autossugestão, ela abre caminhos mentais. É bem legal isso. Por quê? Existe uma grande tendência da gente ter, de repente, às vezes você está envolvido numa determinada situação e você não amplia a sua visão. Então, eles falam que a autossugestão abre novos caminhos mentais e a concentração é como se fosse a mão, né? E o hábito é o roteiro seguido nesse caminho. Então, é uma coisa interessante para se pensar, né? A questão, não basta eu abrir os caminhos, eu tenho então um roteiro, aonde que eu vou seguir. É importante levar em conta o ambiente, então, para essa questão da concentração, o ambiente é importante, muito importante. Então, se eu estou em um ambiente com muita informação, com muitas pessoas conversando, eu tenho uma maior dificuldade de concentração. E isso me abre possibilidades de ter vários pensamentos e automaticamente interfere no meu resultado. O que é comum hoje nas organizações? As organizações, elas saíram daquele processo onde tinham salas fechadas, né? Então, não sei qual é a sua geração, mas eu sou da geração que existiam grandes salas. Quanto maior a posição hierárquica, maior era a sala do gestor. E hoje a gente vive uma realidade onde não existe tanto
Não existe mais nem baias, né? É muito comum você ver grandes salas com os funcionários trabalhando de uma maneira aberta e assim, um sentado do lado do outro. Isso é importante, isso otimiza o tempo, isso faz com que as pessoas tenham uma maior interação, muito legal, mas automaticamente isso também interfere na concentração. Então, todo mundo tem facilidade em trabalhar nesse ambiente aberto, mesas uma do lado da outra, várias pessoas conversando? Não. Então, uma coisa importante, e eu trabalho muito isso com os meus clientes de coaching, a questão individual. Você tem uma característica individual e você tem que adaptar a sua característica ao seu ambiente. Então, será que todo mundo consegue trabalhar num ambiente como esse que eu comentei, né? Que grandes empresas estão adotando então essas salas com as mesas uma do ladinho da outra? Não é todo mundo que consegue trabalhar. As novas gerações até têm essa facilidade, mas as gerações mais antigas não. E aí o que é necessário? A pessoa tem que avaliar o seu perfil e, como eu já disse em outras reuniões, quando você procura uma colocação, quando se fala de carreira, não é mais só a empresa que te escolhe. Não é verdade? Você também escolhe a empresa. Então, o ambiente também que você trabalha também pode não ser o melhor ambiente, pode não ser o favorável. Por quê? Porque você tem dificuldade de estar num ambiente desse com muita gente conversando. Não é? Assim como, de repente, você tem facilidade, você tem pessoas que falam, olha, pode estar 10 mil pessoas falando, mas eu estou concentrada, eu estou com foco naquilo que eu estou fazendo. Então, de tudo isso, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa do autoconhecimento. Então, quando fala a questão da concentração, é algo que eu posso desenvolver? É algo que você pode desenvolver. Poxa, de repente as pessoas estão falando, isso dificulta a minha concentração. Eu posso praticar isso? Pode. Se você já tem isso como uma habilidade, ótimo, porque hoje realmente essa questão de ter a possibilidade de dispersão é muito grande e quanto maior a sua capacidade de concentração, maior será o seu diferencial, porque as informações das outras pessoas não estão interferindo. Agora, se você não tem, é algo que você pode praticar, como uma leitura dinâmica, né? São coisas que a gente pratica, mas o que você precisa? Identificar uma forma e praticar. Você precisa praticar essa questão da concentração. Então, é conseguir focar. Eu acho que o foco é a palavra de ordem. Você precisa entender que pode estar acontecendo várias coisas, mas o seu propósito, como hoje. Então, de repente, eu estou aqui no meu escritório, meus filhos, minha família está em casa, eu estou concentrada na nossa live, no nosso bate-papo. Então, isso é uma prática? Isso é uma prática. Então, tudo é possível. Nós somos capazes de desenvolver competências, mas a gente precisa de ter uma prática e precisamos ter, isso tem que ser algo constante, como eu falei aqui para vocês. Quer ver? Espera aí que eu já perdi a folhinha aqui. É aquela história. Nós precisamos, o hábito, fazer a mesma coisa da mesma maneira repetidas vezes. Então, digamos, eu vou praticar ler com a televisão ligada, com o rádio ligado, com meus filhos conversando. Então, digamos que na primeira vez eu vou ler e vou falar, nossa, eu não estou concentrada num livro porque eu estou prestando atenção no que eles estão fazendo. E eu vou insistir novamente, deixa eu voltar àquela página e vou focar naquela minha leitura. Até o momento que eu vou perceber que a influência externa está interferindo menos na minha concentração. Então, isso é uma prática. Meditação. Eu fiz o curso, eu tenho a formação de meditação e da meditação transcendental. Então, na verdade, é algo fácil? Não. Num primeiro momento, quando você começa a meditar, você vê 1000 pensamentos na sua cabeça, mesmo com silêncio, mesmo com tranquilidade. E você vai praticando até o momento que você percebe que esses pensamentos externos, eles têm uma menor influência na minha concentração na meditação. Uma outra coisa importante, a concentração é a capacidade de pensar como desejamos pensar, de controlar os pensamentos e de dirigi-los para um fim determinado, de organizar no nosso conhecimento em um plano de ação. Então é aquela história, eu tenho que concentrar naquilo que eu quero e eu tenho que fazer um plano de ação.
Então, todos os dias, tal horário, eu vou praticar essa questão da concentração. Como? Eu vou estar no meu escritório, eu vou deixar a televisão ligada, vou deixar o rádio ligado, meus filhos vão estar conversando e eu vou focar na leitura dessa página do livro. Eu estou praticando. Eu preciso, então, ter um plano de ação. Eu não posso hoje fazer 5 minutos, amanhã fazer 2 minutos, depois de amanhã de repente não praticar. Tem que ser uma rotina. É a questão da meditação, é a questão da atividade física, né? Nós precisamos ter um plano de ação e praticar. Então a concentração também é algo importante e é algo que pode e deve ser praticado, como tudo na vida. Planejamento, a concentração. A semana passada nós falamos de outro tema. Semana que vem nós vamos falar sobre a cooperação. Poxa, eu não sou uma pessoa muito cooperativa. Eu posso praticar a cooperação? Tanto posso, como é algo que vai complementar. Eu já sou uma pessoa cooperativa. Eu posso melhorar a minha cooperação? Posso. Tá bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos ver quantos boa noites eu tenho hoje. Vamos lá, José Carlos, boa noite. Tio querido, Samuel, boa noite. Obrigada pela presença. Luciana Campos, obrigada, Luciana, pela presença. Luciane Matiotti, estou sentindo sua falta aqui nos bastidores. E outras pessoas estão assistindo. Pessoal, eu agradeço a sua presença. É muito importante, eu me preparo para essa nossa reunião. É muito importante, eu espero estar contribuindo para o seu desenvolvimento. Eu espero que você esteja praticando aqui as nossas aulas, né, os nossos bate-papos. Quero pedir que você compartilhe isso, porque de repente existem outras pessoas que também podem se beneficiar desse bate-papo. E fique à vontade também para mandar sugestões. Nós estamos na 12ª lição, então daqui a 4 semanas nós vamos concluir esse livro. Aí vamos ter um intervalinho aí entre o período de festas. E aí eu gostaria de temas que você sugira, temas. Eu acho que a questão de livro, pelo menos várias pessoas têm comentado que está sendo bacana. E aí é legal a gente identificar que novo livro que a gente pode estar adotando e que pode fazer parte aí dessa nossa prática semanal. Tudo bem? Na próxima semana, nossa live será na quinta-feira, porque na quarta-feira eu tenho uma reunião em São Paulo, então eu não vou conseguir fazer a live na quarta-feira. Mas aí nós faremos a nossa live na quinta-feira. Tudo bem? Dúvidas, sugestões, fique à vontade para me passar. E não esquece que as lives estão sendo colocadas lá no canal do YouTube. Então fique à vontade para assistir novamente, para compartilhar. Tá ok? Muito obrigada, uma ótima noite e que a gente possa se encontrar na próxima semana, na quinta-feira.